Vamos lá, boa noite para vocês. A gente ficou, né, de conversar sobre a parte de carga de treinamento, né? E também eu vi que alguém no grupo perguntou sobre teste funcional, essas coisas, não foi isso? Durante a semana alguém tinha falado que era bom falar também de testes funcionais, a parte funcional da avaliação, e o assunto que a gente tinha combinado de conversar que era carga de treinamento, né? Não foi isso, pessoal? Oi. Abrir aqui. Foi isso mesmo, pessoal. Certo. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou iniciar por essa parte de carga de treinamento. Faço uma explanação. Logo após dessa parte, aí a gente fala um pouquinho sobre a parte dos exercícios funcionais. E aí, no final também eu queria mostrar algumas coisas para vocês de artigo, né? Se vocês já não sabem, mas aí é uma oportunidade para todo mundo em relação a como pesquisar para a parte esportiva, evidência de qualidade. Mas vamos lá. Então, deixa eu... Dá para ver aqui, pessoal? Me respondam se vocês conseguem ver aí. Dá para ver, sim, professor. Só estou ouvindo a maioria com um áudio bem baixinho. Mas, por favor, falem aí para mim. Dá pra ver normal. Dá para ver, né? Dá pra Beleza. ver, Maravilha. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente falar sobre carga de treinamento hoje, né, um pouquinho, sobre capacidade de demanda, na verdade, que você vai ver que hoje em dia é uma coisa que está sendo muito estudada na fisioterapia esportiva, juntamente com a preparação física, porque se viu o seguinte hoje em dia, que quando a gente consegue fazer um trabalho preventivo com os atletas, então, se a gente fosse pensar, deixa eu ver se aparece primeiro, antes de mostrar o slide. Se a gente fosse pensar do ponto de vista assim, vocês todos aí foram convidados para cada um a trabalhar num esporte diferente, num clube, numa equipe, e vocês vão fazer o trabalho desde o início. Imagina que vocês vão pegar uma fase de pré-temporada e vão começar todo o trabalho, certo? Então imagina que vocês chegam lá. O que é que você deveria fazer no primeiro momento? O que é que vocês me dizem? Acabei de chegar no clube. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Oi? Avaliar os atletas. Isso, avaliar os atletas, fazer a parte de avaliação. Na verdade, não, antes disso, fazer um monitoramento, né, de maneira geral. Na verdade, saber todo o histórico, saber se esses atletas já tiveram lesão e qual foi as lesões, saber qual é a região do corpo que tem mais, naquele esporte, que tem mais quantidade de lesões naquela equipe, fazer um monitoramento geral. Dentro disso vai entrar o processo avaliativo. E aí, a partir disso, saber identificar também quais são os fatores de risco daquele esporte, o que é que pode favorecer o aparecimento de lesões ou não, para você poder também pensar no controle de carga em treinamento. Porque pode ser um fator que faça o atleta lesionar, principalmente as lesões de overuse ou de sobrecarga. Então, a gente precisa pensar em todo esse planejamento que eu falei para vocês aí, ou seja, toda essa parte de tanto pensar o quanto que esses atletas estão lesionando, que região está sendo lesionada, e será que o treinamento físico que eles estão passando está favorecendo isso? Essa seria a ideia. Porque, assim, as lesões em si, elas vão ocorrer de toda forma. Não tem como, assim, algumas lesões dá para a gente talvez prevenir ou pensar em prevenção. Quando a gente fala esse nome prevenção, é muito complicado, porque tem lesões talvez musculares, articulares, que você consiga fazer um trabalho preventivo, mas, por exemplo, em esporte de contato, você não consegue prever quando vai acontecer um trauma, vai acontecer um choque entre atletas. Então, assim, é muito difícil nisso. E, dependendo do esporte, você vai ter esportes mais competitivos, inclusive nos treinamentos. Imagina assim, sei lá, você está trabalhando com um time feito Paris Saint-Germain, ou feito um clube brasileiro São Paulo, Cruzeiro, ou um esporte olímpico. E você tem uma equipe, um esporte coletivo, em que tem os titulares e os reservas, e você está chegando perto de um campeonato. Provavelmente a disputa nos treinamentos vai elevar o grau, porque aquele atleta quer jogar.
Então, isso pode favorecer o aparecimento de lesões, inclusive por o treino estar muito intenso. E o fisioterapeuta tem que estar em constante conversa com a equipe de preparação física para não gerar uma sobrecarga no atleta por conta do treinamento. Para o treinamento não ser um fator que ultrapasse a capacidade do atleta. Então, as lesões esportivas ela têm um grande impacto sobre esses aspectos físicos e também financeiros do clube. Afeta diretamente porque imagina um Ronaldo, um Neymar ou o craque da equipe de vocês fora do jogo. Preocupante isso aí. Então, a fisioterapia tem que fazer um trabalho, a esportiva, no ponto para esse cara não precisar acontecer isso, ele não se ausentar ou se ausentar o menos possível. Então, as repercussões dessas lesões esportivas sobre a saúde vão além do afastamento transitório dos treinamentos e jogos. Lesões sucessivas podem levar à interrupção precoce da carreira do atleta, inclusive, se não for bem cuidado, se não tiver um trabalho realmente firme da fisioterapia esportiva. No caso de jovens, se você trabalha com esporte amador e com jovens, estes podem determinar não somente a não profissionalização, como também o abandono da atividade física na idade adulta. E aí, quando a gente já começou a falar um pouquinho, a gente tem que pensar, primeiro de tudo, a etiologia das lesões daquele esporte, como que surgem as lesões, qual o mecanismo, se tem trauma, se não tem, se ocorre em sprint, em velocidade, se ocorre em que tipo de movimento, e como é que está a capacidade e demanda do meu atleta. Porque a demanda, geralmente, nos clubes, e principalmente quando a gente está falando de alto nível, sempre vai ser muito grande. E não necessariamente o atleta está numa fase que ele tem uma capacidade física para aquilo. Então, a gente tem que ter um controle disso. Que geralmente as lesões esportivas elas têm uma etiologia, um surgimento complexo e multifatorial e que não é uma combinação linear. Eu vou mostrar um estudo para vocês aqui, quando a gente for falar na parte científica, justamente que aponta, quem pôde assistir aquele congresso online, acho que o Estácio participou, não sei se mais alguém aqui assistiu, acho que Maria Luísa também, né? A Natália, por exemplo, a equipe dela publicou um artigo falando exatamente sobre essa, em relação às lesões, a carga de treino e tudo mais. São fatores preditivos, isolados e geram a interação de uma rede de determinantes de fatores que podem causar lesões. Então, quando a gente pensa nisso, o desempenho do atleta está diretamente ligado à saúde dele e a saúde dele está diretamente ligada tanto à capacidade física que ele tem e à carga de treinamento que ele está sendo imposto. Lembrando que o ambiente e o contexto também pode estar inserido, pensando nas questões psicossomáticas, nas questões psicológicas, e no ambiente que ele é exposto. Ambiente, quando eu falo, imagina também assim, esportes ao ar livre. Será que o solo que está sendo, imagina corrida, será que a pista não está gerando algum tipo de interferência? Será que treinar na... Imagina assim, você lida com um time de futebol de salão, ou você lida com uma equipe de campo, e o preparador físico de vocês resolve fazer todos os treinamentos em caixa de areia, por exemplo. Então ele está dando estímulos em um terreno que não necessariamente vai funcionar nos outros terrenos, embora se o preparador físico consegue mesclar isso muito bem nos diversos terrenos, isso é bom. Agora imagina, você treina numa condição, quando você vai para o jogo, você vai para outra condição. Consegue entender isso, pessoal? Tudo bem até agora? Sim ou não? Tranquilo, parceiro. Interagem comigo aí, senão eu vou achar que eu tô falando só com as paredes aqui. Tá escutando eu falar? Tá tranquilo. Tô, só tá baixinho de vocês, mas tá dando para ouvir. Para mim também tá baixo o áudio do pessoal. Pra mim tá Mas, por exemplo, a Bárbara já ouvi mais alto. Os outros de vocês, não sei se é... Eu tô ouvindo normal. Ah, beleza, então. Vamos lá. Opa. E aí, o que acontece? Eu preciso pensar em tudo isso quando a gente está falando em esporte, mesmo no esporte amador. No alto rendimento nem se fala, você tem que trabalhar muito bem. Os principais fisioesportivos hoje em dia falam muito disso, de capacidade e demanda do atleta. E aí, a gente tem que pensar no princípio de treinamento, não que a gente vai se meter nisso, se meter no trabalho da educação física, mas saber que a carga que está sendo imposta para o atleta pode gerar estresse mecânico, fisiológico ou mental. E isso tem que ter um certo limite. A gente tem que saber o limite tênue, por isso que a equipe tem que estar sempre conversando para
não gerar uma sobrecarga muito grande, embora que o princípio de sobrecarga nos treinamentos e nas competições vão existir, mas existe um limite nisso, a gente não pode ultrapassar esse limite, porque senão esse atleta vai lesionar e isso é um risco para nós. Por isso a gente tem que pensar sempre em estratégias preventivas, embora quando a gente fala prevenção não é muito simples assim. Então, de um tempo para cá, então dos anos 2000 para cá, começou-se a estudar muito mais. Isso aqui é um gráficozinho mostrando sobre número de publicações relacionadas à capacidade e demanda. Então, esse tipo de coisa tem sido estudado mais recentemente, porque se viu-se que quando adequa isso no atleta, quando adequa a carga que está sendo imposta para ele e o treinamento, e consegue fazer um trabalho preventivo, por exemplo, nos aquecimentos, na fisioterapia pode entrar fazendo um trabalho de exercícios específicos na parte de mobilidade e tudo mais, pode se prevenir bastante as lesões daquele esporte, daquele determinado esporte. E aí conseguir isso e começou a estudar mais isso. Então, o fisioterapeuta que consegue fazer um educador físico entender essa demanda é positivo, não só aquele que antigamente se pensava mais ou se recebia aquele paciente só para reabilitação. Hoje, a gente tem um trunfo na fisioterapia esportiva atual, que é a questão da prevenção. E a gente precisa usar isso muito bem a nosso favor. E aí, existe toda a questão de treinamento esportivo. Se eu tenho um excesso desse treinamento, isso pode levar a uma fadiga. Precisa ser planejado esse treinamento entre a comissão, não só técnica, mas a de saúde também. E entender um pouquinho de carga externa e carga interna do indivíduo. A carga interna seria toda a resposta psicofisiológica que o atleta vai ter durante aquele exercício. As alterações físicas que vão ocorrer, que vão ser exigidas daquele atleta no esforço que ele vai ter. E a carga externa está relacionada ao trabalho, está relacionada ao treinamento, tanto pela quantidade, tanto pelo volume, quanto pelos exercícios, pela sequência, pela qualidade e quantidade isso tudo está relacionado à carga externa do trabalho. E aí, o treinamento esportivo, ele é um processo sistematizado, o atleta normalmente já está familiarizado com o treino e complexo para a melhora do desempenho. Só que a gente, como já falou no início, precisa saber bem em que momento se encontra esse grupo. A gente está numa fase de pré-temporada, a gente está numa fase de competição, pós-competição. Cada etapa dessa tem uma demanda específica e precisa ser pensada na equipe da fisioterapia, o que precisa ser feito. E aí, por isso que prescrição do programa de treinamento tem que ser feito e tem que se pensar na carga que produz no corpo do atleta. Será que... Porque imagina assim, vou dar outro contexto agora para vocês entenderem o que eu estou falando sobre carga e tudo mais. Imagina que vocês vinham com uma equipe, vamos começar com a de repente, teve maus resultados. Com licença, professor. Eu não sei se para outra... Pode falar. Outra galera aí. Tá cortando, mas não tá cortando muito. Tá travando muito, muito mesmo. Muito. Vocês conseguem me ouvir agora? Ai, tá cortando muito. Eu não sei se... Agora É porque tá picotando o áudio. Tá picotando, tá mas atrasado. Agora você consegue me ouvir? Consigo, mas tá cortando ainda. Isso aí. Certo. Tá, deixa eu botar um fone para ver se melhora aqui. Pode ser isso também, né? Deixa eu ver. Só um minuto. Veja se vocês conseguem me ouvir melhor. Ou se não mudou nada. Agora, por enquanto, tá melhor. Por enquanto tá melhor mesmo, Então, maravilha. Vamos ver se mantém. Se Deus quiser, fica. Então, o que é que vocês não conseguiram ouvir? Nada? Quando o senhor saiu do slide para conversar com a gente, eu não consegui entender nada. Beleza. O que eu estava querendo dizer assim, vamos pensar num contexto que vocês são fisioterapeutas do futebol, só para você entender. E aí, de repente, você tinha uma comissão técnica
E aí, por questões de resultados, os resultados não acontecem, de repente vai todo mundo demitido. A comissão técnica, eu falo, a de saúde permanece e a comissão técnica vai toda demitida e preparação física também. E aí, de repente, é contratado novas pessoas. O que quer dizer que novas pessoas contratadas, geralmente, quando a pessoa chega no serviço, não tem jeito de mostrar serviço. Então, imagina que você tinha uma preparação física que fazia um trabalho X, de repente entra uma nova preparação física, e aí, quer mostrar serviço, o que é que ele faz com os treinamentos? Carga, 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 carga. Esses atletas, aumentei a carga, ou seja, aumentei a demanda. Será que a capacidade desse atleta vai estar suficiente para aquilo que aconteceu? Isso pode ser um fator, por exemplo, que pode aumentar a quantidade e a frequência das lesões. Ou está chegando num período importante, que está perto de competição, os atletas querem participar como titular daquele time, e aí começa a disputa nos treinamentos, treinos intensos, pode vir lesão também. Então, essa linha tênue entre treinamento, entre programação do treino com a parte de físio e educação física é extremamente importante para a gente. Deu para ouvir, sabe, agora? Deu, tranquilo. Agora foi? Foi. Então, beleza. Vou ficar com o fone até o final. E aí, vamos lá. Era isso que eu estava falando para vocês. Ô, professor, E aí, o que acontece? Isso é muito aquilo que Bruno Maziotti fala, que ele sempre analisa a quantidade de lesões que teve no ano. E ele não só analisa o time dele, ele analisa geral, tipo a Europa todinha, os times. Na verdade, Estácio, isso deveria ser um trabalho feito em qualquer esporte que você vai trabalhar. Exemplo, isso eu falo esportes coletivos principalmente. Vamos lá. Tu vai trabalhar no basquete, tu vai trabalhar no vôlei, fazer um levantamento pelo menos da sua equipe durante o ano. Ter sempre esses dados guardados. Isso é importante. Principalmente para saber quando um novo físio vai chegar ou quando, sabe? Sei lá, imagina você vai para uma seleção brasileira, você chega na seleção não tem dado nenhum. Como assim não tem dado nenhum do atleta? Tem que ter esses dados. Dá para entender? Pronto, na live que a gente fez do Habit, que é do Habit, ele é da seleção de base lá, né? Quando ele foi para lá e chegou lá, não tinha nenhum dado dos atletas quanto a avaliações anteriores. Ele teve que fazer tudo. Então, isso é ruim quando a gente chega numa situação dessa, porque você perde informações que podem ser preciosas, entende? Informação e tempo também, porque você vai querer fazer essa pesquisa e vai atrasar. E imagina num contexto que você tenha, vamos pensar assim, 100 atletas, 40, 20, sei lá quantos, e você sozinho, por exemplo. Depende do esporte, né? O futebol é uma realidade que foge um pouquinho, você geralmente tem 3 ou 4 fisioterapeutas. No futebol masculino, feminino já foi não que é nem tão aquele assim. caso de Mas em outros esportes... Sim. Mas, às vezes, o que é que acontece? Você trabalha no esporte, vamos dar exemplo, sei lá, corrida, crossfit, coisa do tipo, que é você para todos os pacientes que aparecer, né, daquele grupo. E aí você vai ter que programar tudo isso, como você vai fazer as avaliações, anotar tudo. Por isso que experiências como o próprio aplicativo, que a gente já conversou em outros momentos, o FAST, né, é um deles, o FAST, que a gente tem, né, deixa eu abrir ele aqui. Opa, dá para ver aqui. Ele é legal porque assim já torna uma coisa mais uniforme, padronizada e já está salvo no seu celular, né? Os dados. Do que você ficar, imagina, você ter que estar levando o computador para tudo que é lugar, para estar com planilha, tudo isso é uma coisa positiva quando a gente tem aplicativos assim. Então, quando a gente consegue utilizar a tecnologia ao nosso favor, isso é bom, sabendo usar. A mesma coisa quando a gente for falar de ciência daqui a pouco, que é bem importante. Vocês estão sendo privilegiados porque assim, na minha época, eu não tinha esse negócio de liga. Eu não tinha isso de, evidência disso, daquilo. A gente meio que... E olha que eu não sou tão velho assim, né? Comparado a vocês, ainda sou um garotão também, estamos no meio. Mas, tipo, não era dessa forma. Veio mudando muito a fisioterapia esportiva em relação à evidência, em relação à qualidade do trabalho. Então, a gente tem que trazer para vocês, por isso que é bom essas reuniões nossas, a melhor qualidade possível, porque vocês vão ser os futuros profissionais que vão atender essa demanda de atletas, entende? Se Deus quiser, né? Todo mundo se formando e trabalhando nessa área, seria... Oi, pode falar. Como é que exatamente a gente avalia se a carga de treinamento está muito alta? Por exemplo, é pela fadiga dos atletas, se gerou lesão? Tem alguma avaliação específica sobre disso? Tipo, depois do treino, verdade... a gente avalia alguma coisa. Eu acho que isso trabalha muito com o fisiologista, não, professor? A gente, assim, ao lado do fisiologista.
Depende de onde você está inserido, Manuel. Imagina assim, se você tem, como o próprio Estácio falou, estou num ambiente que tem fisiologia, que tem um grupo médico, e aí você consegue avaliar, por exemplo, CK, você consegue avaliar lactato, um monte de outras coisas, que aí, por exemplo, fisiologia vai te dar esses dados todos. Tem vários testes que ele consegue fazer. Agora imagine assim, você sozinho, não tem essa equipe, você trabalha com equipe amadora. Por exemplo, no aplicativo Fast, eu estou dando um exemplo dele porque é uma ferramenta mais fácil para vocês, ele mostra o fator de risco do atleta. Então, tipo assim, tu sabe se esse atleta tá verdinho, laranjinha, amarelinho ou vermelho. Quanto mais próximo do vermelho, pior. Então, tu tem como ter uma ideia, pelos testes físicos que ele vai fazer, né? Pelos testes funcionais. Claro, se eu tenho, como o Estácio citou, dados, por exemplo, mais de parte de exame laboratorial, melhor ainda. Mas nem sempre a gente vai ter isso. A gente tem que pensar que depende muito da realidade e do contexto que o físio tem. Certo? Entendi. Deu para responder? Uhum. Beleza, vamos voltar. E aí, o que acontece? Vou seguir aqui. Então, dependendo do período que você se encontra, o corpo do atleta vai passar por uma adaptação biológica. Então, ele vai ter uma fase em que essa capacidade está mais reduzida, e aí você vai ter que reduzir essa carga também. Vai ter fase que ele vai estar com essa carga, a capacidade mais aumentada, então você pode aumentar a carga também. E é bem importante, entre esses intervalos, o atleta passar por períodos de recuperação. E aí vai entrar recovery, vai entrar vários processos nesse meio. Embora, a depender do esporte, a depender do período que a gente se encontra, isso vai ser muito difícil, esse tempo de repouso e recuperação. Por quê? Imagina que, por exemplo, sei lá, você vai estar num time de voleibol, esse time de voleibol está disputando um campeonato que, tipo, tem jogo todos os dias seguidos. Ou a cada um dia sim, um dia não, tem jogo. Como é que fica o tempo de recuperação? Você concorda que não é o mesmo? De você ter uma pré-temporada, mais um tempo de jogo, tipo assim, joga hoje, só joga um mês depois. A depender do limite de tempo e do intervalo de tempo que você tem que programar a carga, aí você tem que ver como é que está a capacidade do atleta e planejar a recuperação. Certo? Deu para entender isso? Porque o desequilíbrio entre isso, desequilíbrio dessas coisas, vai gerar adaptações negativas para o atleta, como diminuição da capacidade, e aí isso pode favorecer mais lesões e queda no desempenho. O atleta que está machucado vai render igual um atleta que está inteiro, certo? E aí vai aparecer as lesões em diversas áreas, e para cada esporte a gente sabe que tem aquela epidemiologia, ou seja, a região que mais aparece. Que já tem estudos, né, mostrando para cada área. Talvez não vai ter assim, sei lá, tu vai trabalhar. Eu gosto muito de uma fala, uma palestra que você consegue ver na internet do Felipe Tadiello. Não sei se todos conhecem, sabem quem é Felipe Tadiello. Felipe já foi presidente da 2012, eu acho, e foi o organizador dos Jogos Olímpicos da equipe de fisioterapia. Aí ele era do basquete, então talvez Manuel conheça ele, não sei, ou já ouviu falar. E atualmente ele é do futebol de São Paulo. Esse fisioterapeuta que eu tô falando. Ele é do futebol de São Paulo. E aí o que aconteceu? Teve uma época que ele estava participando do Comitê Olímpico que jogaram o cara para trabalhar com a vela, por exemplo. Então, imagina que tu vai pesquisar sobre epidemiologia de lesões da vela. Não tem nada. Porque quem que vai fazer estudo científico com atletas de vela? Você conhece algum trabalho assim? É mais difícil. No futebol é mais frequente. Vôlei, outros esportes. É ideia pra gente. São coisas também para a gente pensar. Não sei se a gente vai conseguir, né, Manuel? Achar gente de vela aqui em Recife, Pernambuco, né? Não sei. Mas eu tô te falando que existe escassez em alguns esportes e outros mais fáceis. Futebol mesmo é muito estudado, vôlei muito estudado, basquete. E aí a gente tem que ter cuidado com isso para que o atleta não entre em processo de fadiga ou overtraining. Pode ser um fator ruim para a gente. O excesso, né, a lesão por sobrecarga por excesso. Certo? E aí aqui, vamos começar a parte científica, né? Um estudo falando exatamente sobre isso, estudo 2018. Já eu vou fazer um tópico à parte, justamente falando dos testes funcionais, e aí vou entrar para essa parte científica. Falando de lesões por sobrecarga, por overuse. O estudo fala exatamente disso. E que eles falam que geralmente essas lesões são por ausência de carga traumática, não envolve trauma, e sim
movimentos repetitivos. Então, lesões como lesões tendinosas, ligamentares, as entosses, vão estar nesse contexto das lesões de sobrecarga. Aqui, eu acho que tem alguma parte aqui, ó, que ele fala isso. Tendinopatia, fratura por estresse, osteoartrite juvenil e por aí vai. São patologias que vão estar envolvidas relacionadas a essa sobrecarga. Aqui é só ele citando sobre o uso excessivo pode gerar as tendinopatias. Isso aqui dá para vocês lerem depois, eu vou mandar esse material para vocês hoje ainda. E aí, o que é que ele fala sempre, né? Várias pesquisas acabam assim. Mas pesquisas são necessárias para aprimorar esse conhecimento. Na verdade, a fisioterapia esportiva está em constante evolução. E não estou dizendo para vocês que quando a gente fala de testes funcionais, só são os melhores ou só presta isso. Não. Mas como está muito atrelado com os movimentos que nosso atleta faz, por isso que é muito bem validado e muito bem visto nesse ponto. Certo? Ou seja, a gente precisa equilibrar no nosso atleta, para a gente pensar em homeostase, em equilíbrio. A carga que é imposta para ele, para evitar o overuse, overtraining, e o tempo de recuperação que ele vai aparecer. Porque assim, atleta, independente de ser amador ou de alto nível, ele vai ter algum tipo de sintoma. Isso faz parte, né? A gente só precisa entender isso e tentar controlar isso ao máximo possível. Alguns sintomas ou lesões podem fazer com que esse atleta se afaste, outras não. Você vai ver vários atletas muitas vezes competindo ou treinando com alguma dor mínima. E nem sempre ele fala para a gente da comissão de saúde. Por isso a gente tem que planejar. Aqui está como planejamento e treinamento, envolve a parte da educação física, mas a física vai estar dentro desse contexto. Como que a gente pode planejar a parte física pensando no trabalho preventivo, que a gente já falou algumas vezes. E periodizar isso, programar. E aí vão ter diversos modelos para fazer isso. Certo? E aí a gente tem que pensar em que período esse atleta se encontra, ou que o grupo se encontra. Se encontra no grupo numa fase de pré-temporada, que dá para fazer bastante testes, avaliação e tudo mais, fase de preparação. Se encontra numa fase de competição ou no período pós-competição ou de transição. A gente tem que também pensar sobre isso. Para poder controlar esses fatores, ou tentar controlar, quem somos nós, né? Para controlar, mas tentar controlar os fatores de risco que podem causar aspectos psicossociais, né? O malefício e malefício fisiológico no atleta também. Certo? E aí vai ter toda uma etapa, né? Ciclos para esse tipo de controle, desde ao monitoramento das lesões, até o registro, análise dessas lesões, se comunicar em relação ao grupo de trabalho, a equipe médica, como é esse processo dessas lesões e como vocês podem modificar essas variáveis, até entrar com a parte de ajustes. Ajustes a partir de exercício, a partir de terapia manual, das intervenções da fisioterapia esportiva. Ou seja, a gente tem que pensar em tudo isso. Existe ciclo: monitoramento, registro, análise, comunicação com a equipe para tomar a decisão correta, para tomar a melhor decisão. Certo? Estava conversando ontem com um amigo que a gente fez a live do futebol, o Matheus. Ele falando exatamente sobre isso. Assim, muitas vezes a gente tem um planejamento, não, vamos fazer um trabalho de força com o atleta tal, ou fazer uma mobilidade X, e o atleta chega pedindo kinésio, chega pedindo um alongamento, chega pedindo uma ventosa, sei lá, alguma coisa que ele já é acostumado a fazer. Aí perguntaram até na live, a gente deve fazer ou não? A gente tem que ter muito cuidado também com as crenças e culturas que os atletas já vêm de outros locais. Porque também, se você tira isso 100% dele, pode ser um fator que faça ele lesionar, porque ele confiava naquele procedimento. A gente tem que estar muito tênue entre ciência, evidência e o que o paciente também acredita. Mas aí o certo você ensinar ele que aquilo não está certo, não? Concordo, Manuel. Só que a gente tem que ter cuidado com isso. Cuidado quando eu falo, Manuel, no seguinte sentido. Porque imagina assim, o cara, atleta há 20 anos, e ele sempre fez alongamentos antes de entrar numa partida, num jogo. E aí você chega para ele assim, ó, o alongamento não vai ser interessante, porque você vai perder potência, sei lá, se dá uma explicação para ele, você tira isso dele. E aí pode ser que ele não machuque, beleza? Mas vamos pensar numa possibilidade, então estamos falando de probabilidade aqui,
que o atleta venha lesionar e que não necessariamente seja a culpa nossa, tudo bem? Mas será que ele não vai botar culpa nisso? Que tipo assim, pô, eu não alonguei, deveria ter alongado e isso me fez machucar. Aí vai jogar a bomba e o problema para fisioterapia, entende? Então a gente tem que ter um cuidado muito com isso, é uma linha tênue nesse ponto. Mas concordo com você que se a gente pode ser o mais científico possível, seria importantíssimo. E também, Teve tipo, uma live que eu vi, pode... professor. Fala aí, Eita, fala aí. desculpa aí. Fala aí, depois eu falo. Eu vi uma live de Bruno Gilberto, que ele pegou um atleta até no esporte, né? Sim? Que eu acho que você tava nessa live, que ele era acostumado a tomar remédio antes de entrar nos jogos e tal. Aí Tá. Aí ele falar. disse que percebeu, explicou a ele que não era bom, mas ele continuou. É como se eu disse, se ele tiver um rendimento ruim, ele vai culpar isso, porque ele não tomou o remédio, né? Aí Bruno Gilberto teve uma oportunidade e deu uma bala a ele, um confeito Mentos. Mas assim, Ele veja só. jogou, ele Sim. jogou e Sim. aceitou como se fosse um remédio. Aí a gente vê que é só uma coisa de crença. Exato. Placebo Então, mas total, aí né? podia acontecer o contrário também, Eduardo. A gente mandar ele fazer algo, aí o atleta não fazer porque Sim. confia no kinésio, por exemplo. Aí ele vai e se machuca. Aí ele vai dizer. Aí a gente fica, tipo, também tu não falou que tu não fez o que eu mandei, né? No caso, ele não fez o que a ciência estava mandando, porque acreditou em outra coisa. Então, não tô te dizendo que é fácil, mano. Não tô te dizendo que é fácil. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos estudar para ver, mas a gente precisa tentar ao máximo ser coerente com o que realmente funciona. Mas não estou dizendo que é fácil, certo? Deu para entender? A gente precisa tentar ao máximo, sim, trazer a ciência do nosso lado. E aí, quem que vai fazer isso? O Manuel, o Estácio falaram, né? É os resultados que a gente vai ter. Se a gente consegue, por meio da parte científica, fazer os atletas reduzirem o índice de lesões, isso é fantástico para defender nosso lado. Dá para entender? Porque nada melhor do que você mostrar por A mais B que a pessoa melhorou por isso, isso e isso. Agora, isso é um trabalho de formiguinha, leva tempo e trabalho pra caramba. Mas a gente consegue fazer. Dá para entender? Dá sim, perfeito. Agora, Eu acho que dizendo com que o é tempo simples, você cara, é vai ganhando complexo. a confiança, né, professor? Precisa-se disso, na verdade. Você tem que ter confiança total da equipe técnica, da equipe médica que trabalha com você e dos atletas que vocês vão fazer. Então, assim, quando você é o mais transparente possível com a equipe, ou se você atende um atleta individual, vamos pensar assim também, é a melhor coisa. Você tem que ser altamente sincero com ele. Mostrar os riscos e os benefícios. E aí ele vai escolher. Se ele quiser ir para o ruim, você já fez sua parte, certo? Infelizmente é assim, tá bom? Vamos lá. E aí a gente tem que respeitar essas etapas do ciclo, entender essas etapas e controlar ao máximo, embora quem somos nós para controlar, né? Tem muita coisa muitos fatores que influenciam isso. Fatores externos, fatores internos para gerar isso. Então a gente tem que estar pensando o tempo todo nisso. Fatores de nutrição, meio ambiente, parte psicológica, o nível de treinamento que esse atleta está, ele está numa fase de retorno ao esporte, ele está numa fase de treinamento, em que ele está? E as características individuais de cada atleta. Cada atleta vai responder de forma individual, mesmo num grupo. A gente tem que pensar em tudo isso, certo? Eu tenho fatores individuais e fatores do grupo que eu tenho que estar pensando. Não tem um modelo, nenhum método padrão ouro para medir essa carga de treinamento, como o Manuel tinha perguntado antes, se tinha alguma forma assim. Mas a gente tem que ver a maior quantidade de recursos que a gente tiver para poder avaliar seria importante. Então, se eu tenho um fisiologista do meu lado que fornece isso, maravilha. Se eu não tenho, eu vou ter que ver fator de risco do atleta e assim eu vou me virando. Certo? Então a gente precisa pensar nisso. O quanto que a carga de treinamento pode causar as lesões. A gente já conversou, né? Então, se eu tenho alta carga de treinamento ou baixa, pode ser que sim ou não favoreça o aumento do risco de lesões. Então, isso tem que estar sendo conversado o tempo inteiro com a equipe técnica também. Mostrar para eles que se eles fazem treinamentos mais intensos, existem os períodos para fazer isso, porque senão o atleta vai se desgastar, certo? Porque geralmente os treinamentos
são fortes. Eu posso dar exemplo do CrossFit, que é o que eu trabalho. CrossFit, eu não sei se alguém aqui já fez aula disso, alguma vez, experimental, que seja. Primeiro dia que eu fui fazer, quase que Jesus chegou para me buscar, assim, e me levar, porque é altamente puxado para alguém que não estava fazendo muita coisa. Mas depois eu fui me acostumando, fui entrando. Imagina um atleta que é alto nível, alto rendimento, ele vai ser muito exigido, entende? Tudo bem, pessoal? Ou não? Tá tranquilo. Tranquilo. Todo mundo? Professor, Oi, pergunta. eu já fiz uma aula de CrossFit, eu não consegui nem terminar. Quando fez eu e a esposa no dia. Aí quando acabou o Muito aquecimento, puxado. ela virou pro coach e fez assim, já acabou, não foi? Ele, não, pô, tá só no início, só aquecimento. Eu disse, nossa E senhora, parece que o aquecimento já é o treino já é o completo. treino. Exatamente. Então, só para a gente não desfocar, vamos lá. Então, eu preciso pensar em que fase eu estou. Estou numa fase de pré-temporada, estou num momento de recuperação com o meu atleta, como os tecidos dele, a parte musculoesquelética, responde a essas cargas, e está sempre fazendo monitoramento. Monitoramento para poder o atleta retornar o mais rápido possível ao esporte se ele estiver lesionado. Certo? Então, isso tudo é trabalho nosso. Tudo parte nossa. Aí, já para emendar na sequência aí, o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Um é esse aqui. Deixa eu abrir dos testes funcionais. Então, vamos citar um pouquinho os testes funcionais agora, para eu poder entrar na parte científica, que eu queria aguçar vocês e a gente falar também em projetos nossos, ver se a gente começa a pesquisar alguma coisa para produzir para vocês. Aqui. Então, o que acontece? Vou botar aqui. Vocês conseguem ver aqui? Testes funcionais? Aparece para vocês? Sim ou não, pessoal? Aparece, sim. Parece. Então, eu tenho dito na literatura, se você for pesquisar, tem vários estudos usando exatamente esses testes aqui, que podem ser utilizados durante a pré-temporada ou durante as avaliações dos seus atletas. Inclusive, todos eles, a maioria deles, acho que só tirando o FMS, que é uma avaliação específica, já está dentro do FAST, por exemplo, que a gente vai utilizar, já tem todos eles. Fora que se não tivesse, a gente poderia utilizar da mesma forma também, e são altamente validados para a literatura. Você vai ver os estudos, eles usam esses testes. Por quê? São ditos funcionais. Não estou dizendo que você não possa utilizar os testes ortopédicos que vocês aprendem na graduação também. Pode complementar? Pode. Mas quando você vai ver sobre ciência, geralmente, exemplo, né? Teste de NIA, Job, esses testes assim, ele tem uma acurácia baixa, ele tem uma sensibilidade baixa. Então, isso quer dizer que não é um teste tão confiável assim. Já esses funcionais já têm uma acurácia, uma sensibilidade, uma especificidade melhor. E aí, por isso que são bem indicados hoje em dia. Certo? Porque vão simular situações que o atleta vai viver no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho para membro superior um teste que é chamado CK Quest, que é esse aqui, ó, em que o atleta vai estar em cadeia fechada do membro superior, apoiado, ele vai realizar um movimento tocando nas mãos aqui, ó. Vai ter duas marcações, ele vai tocar. E você vai medir as repetições, quantidade de repetições. Deixa eu ver se tem um vídeo, acho que tem um vídeo aqui. Isso. Então seria assim, ó. Dá para ver o vídeo? Sim, tá dando. Seria isso aqui, ó. Não necessariamente nessa velocidade, aqui é mais para ele demonstrar. Deixa eu ver se tem outro vídeo aqui. Pera aí. Geralmente vai ser assim, ó, a quantidade de repetições máximas e nessa velocidade aqui, ó. E nós somos esse cara aqui que fica estimulando. Bora, bora, bora. Se a gente for fazer, a gente não consegue fazer igual um atleta, né? Mas a gente é o cara que estimula. Vamos, 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 entendeu? Essa parte é a parte boa.
Essa parte, no meu ver, é a melhor parte. Que você tá só lá, bora, 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 e o cara que faça. Mas a gente, na verdade, precisa estar observando ele enquanto capacidade de fazer as repetições e como é que acontece o movimento, a qualidade do movimento também. Existe o Y-test. O Y-test ele é utilizado para a parte de membro inferior. Então, você vai ver quando mostrar a membro inferior vai ter, mas ele também é utilizado para membro superior. E a gente consegue tirar várias informações. Porque assim, se está para você ver o desenho aqui, existem essas caixinhas e toda essa parte aqui marcada ela é em centímetros. Que quer dizer que a ideia do teste é medir o alcance que o atleta consegue empurrar isso aqui em centímetros. São medidas 3 repetições, eu pego uma média das 3, e você consegue ver nas 3 extremidades. Ó. Então ele vai empurrar essa extremidade, essa. E aí o que acontece? A gente consegue ver rotação de tronco, consegue ver flexão, extensão, várias coisas durante o movimento. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui, acho que tem. Então, ó, consigo ver, por exemplo, na parede, fazer também esse alcance. E posso, por exemplo, medir quantos centímetros deu. E, deixa eu só adiantar, posso fazer aí no chão. E aí medir também. E existem os valores normativos, né, que seria ideal. Mas não se Eu ia preocupe com isso perguntar agora. isso. Tu tem esses valores? Exatamente. Se eu não me engano, no próprio programinha, no aplicativo, ele já diz assim, se o desempenho do atleta foi bom ou foi ruim. Beleza. Você já sabe se é ver no aplicativo já vai sair dizendo assim, foi ruim, ou em Travou inglês, tudo Star aqui. Balance, Combinado. ou teste da Travou estrela, demais. em que o atleta Volta pro vai Y aí de novo, professor, projetar por a favor. perna. Oi? Pera aí, Eduardo, pera aí. Ninguém entendeu nada. Volte pro Y aí, por favor. Tá. Você Cortou de conseguiu novo. entender agora? Eu perguntei, não ouvi nada. Agora me ouve. Agora vocês me escutam. Sim, agora tá de boa, eu acho. Agora sim. O que eu falei aqui do Y-teste é que você tem tanto para superior quanto para inferior e que você vai ver o alcance que o atleta consegue. E existem os valores normativos que no aplicativo FAST ele já dá se o resultado do atleta foi bom ou foi ruim. Já vem os valores no programa. A gente não precisa se preocupar com isso. Já está no aplicativo. Deu para me ouvir? Deu sim, beleza. Aí eu Aí não vou saber te dizer de cabeça, tá? Quando a Mas gente for tem. avaliar a galera, é bom a gente anotar esses valores e tal, porque só vai ter o teu. Exatamente. 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 Mas aí depois vai ficar sistemático. Vocês vão fazer tanto, isso vai ficar na cabeça de vocês. Aí eu tenho o teste da estrela, ou Star Balance, que é esse teste aqui, que eu vou ter ó, como se fosse um asterisco, uma estrela. E o atleta vai projetar o membro, ele vai ficar em apoio unipodal, e vai levar o membro também no alcance máximo. Vai ser medido o alcance máximo. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui mostrando. Essa não Quem é de Deus, não, esse adiantar, teste não. seria esse aqui, ó. Presta atenção no movimento. E aí, quando o atleta faz isso, vai medir o alcance máximo. Também dá para avaliar outras coisas. Dá para avaliar valgo dinâmico, desalinhamento de tornozelo, queda de quadril, tudo no movimento. É? Ó. Vocês viram que apareceu o cara ali medindo, ó. Certo? Vou passar aqui um pouquinho. Tá. Posso também fazer esse teste com algum elemento, para dar um equilíbrio um pouco maior. Deu para entender, pessoal? Não é muito difícil, não. E você vai estar analisando o corpo dele todo aqui. Tornozelo, se fica instável ou não, joelho, quadril, coluna, durante a execução. E ver o alcance, certo? Então vai ter uma análise biomecânica, na verdade, durante o movimento, além de ver os valores aqui que deu de alcance. Certo? Sim ou não, pessoal? Tranquilo, professor.
Beleza. Deixa eu ver. O que seria esse? Vou mandar sim para vocês. Tenho Luísa pediu se eu posso mandar essa aula no grupo. Vou mandar. Eu tenho o Y-Test e também para membros inferiores, seria como está no exemplo da foto. No aplicativo também tem, a gente consegue avaliar. Que seria, deixa eu ver se... aqui, ó. Então, na hora que o atleta está fazendo esse movimento, será que tem instabilidade de joelho? Será que tem instabilidade de pé, de quadril? A gente tem que estar analisando na hora. Será que tem mais desequilíbrio da perna direita do que da esquerda? Então, são vários fatores que os avaliadores precisam estar ligados, certo? Deixa eu ver. Aqui é só mostrando com aquelas barrinhas. Se eu não tenho a barrinha, eu posso colocar qualquer coisa que o atleta empurre, ou se não, só marcar onde ele consegue alcançar mais. Eu posso improvisar, não preciso necessariamente ter uma estrutura dessa. E às vezes a gente não vai ter como fazer isso na faculdade, mas eu posso botar uma fita, eu posso marcar aí eu tenho fita métrica, vocês também não é difícil de ter, e a gente marca quantos centímetros deu de distância, certo? Tudo bem até aí, pessoal? Então, observe o movimento que ela está fazendo, veja o tronco para onde inclina, veja se o joelho está alinhado, tornozelo, tudo isso você tem que estar olhando, quadril. E, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, se esse joelho estivesse caindo muito para dentro, um valgo dinâmico, quem que pode estar causando isso? Ou instabilidade do tornozelo, ou fraqueza dos glúteos, né? No caso, glúteo médio, glúteo máximo. E aí vocês iam focar o trabalho de vocês em cima disso. Dá para entender? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Dá sim, beleza. Agora tá dando para ouvir, né? Tá tranquilo até agora. Aqui, deixa eu só adiantar isso. Só queria mostrar para vocês aqui, por isso que eu adiantei, que existe o equipamento mesmo, né? Star Balance, desculpa, Y, né? Teste, que ele tem os centímetros, ó. Você consegue ver. Mas se eu não tenho, eu posso improvisar. Tá bom? Nada que não dê para a gente improvisar. Também posso utilizar para análise ponte pélvica com extensão de joelho. Para que eu quero fazer a ponte? Para ver se esse paciente tem algum desequilíbrio do quadril. Não sei se você consegue ver aqui na foto o desequilíbrio do quadril. Aqui, ó. E para ver fraqueza de glúteos, para ver tudo. Também pode entrar exercício corretivo, inclusive, exercício de fortalecimento. Também avaliar e utilizar como recurso a ponte normal. Travou ponte tudo de novo. Vocês aprendem. Então, são bem-vindas aí para patologias de joelho. Tá. Me escuta agora ou não? Consegue me ouvir? Tá travando de novo. Mas agora, tá travando? Tá travando ainda. Tá. Me digam aí quando voltar. Estão me ouvindo? Agora foi bom. Tá normal agora. Agora melhorou? Vamos com calma, né? Tranquilo. Pronto. Não é nada no falei? seu fone não, professor. Eu acho que é alguma coisa de conexão mesmo. Tudo bem. Deve ser a internet mesmo. Tudo bem, fica tranquilo. Vai ficar gravado de todo jeito. Eu espero que na hora que vocês forem assistir, pegue normal. E aí o que acontece? A ponte também, né? Essa ponte com extensão, ou a ponte adentro normal, ela pode ser utilizada, além da avaliação, como própria reabilitação também, tá? Para patologias de coluna, para patologia de joelho, de membro inferior, certo? Glúteos. Eu posso utilizar tanto avaliativamente. Oi. Aí, no caso, a gente não vai fazer estudo, não, né? Tem que focar no determinado esporte que a gente quer avaliar. Exatamente. Vai fazer todos esses testes. Te dizendo bem, no próprio aplicativo ele já discrimina. Qual é o esporte? Voleibol, crossfit, futebol, aí já tem para cada um. Aí já vem a lista de testes para aquele esporte. Fica tranquilo.
Mas, por exemplo, se fosse necessário você fazer todos esses, é porque por que é bom ser específico? Porque você economiza tempo, entende? Senão tu imagina, tu fazer todos esses testes, no final utilizar só uma parte deles, não seria interessante. Agora, se eu faço testes só específicos para aquele esporte, fantástico, porque eu estou ganhando tempo e estou sendo assertivo, concorda? Deu Sim, para me sim. ouvir? Deu. Então não é que você vai ter que fazer todos. Assim, é bom vocês conhecerem todos, mas a gente vai focar para aquele esporte só os que interessam. Certo? Sim, professor. Aqui seria só um vídeo mostrando a ponte. É só para mostrar o exercício da ponte, mas dá para passar. Aqui seria outro mostrando também. Que eu peguei aleatório na internet, são tudo vídeos aqui. Outra coisa importante a gente avaliar: agachamento unipodal. E no agachamento unipodal, ver presença de valgo dinâmico, se fala muito hoje em dia disso. Desequilíbrio da pelve, do quadril. Inclinação do tronco para o lado homolateral. Se tem rotação de tíbia e fíbula, rotação de fêmur. São vários fatores para a gente analisar no agachamento. Deu para me ouvir ou não? Deu, professor. E tem ele pulando também, né, professor? Então, aí vamos lá. Vamos para as variações. Então, tem agachamento unipodal sem nenhum elemento. Tem agachamento no plano inclinado. Tem um agachamento com uma básica chamada só de step down, que é quando eu vou de frente. E tem o lateral step down, que é esse aqui do lado. São dois. Step down é quando eu avalio o agachamento unipodal dessa forma aqui, ó, igual nessa foto que eu estou colocando no mouse. Isso é step down. E o lateral step down seria esse, ó. Eu vou fazer esse agachamento e o degrau está lateralmente aqui, ó. Dá para entender E o que é que muda isso a aí? diferença? Aqui tu está avaliando de frente, Manuel. E aqui ela está fazendo um movimento lateral. Tipo, entende que aqui ela está projetando a perna para o lado e aqui ele está projetando a perna para o anterior. Mas em termos de avaliação, tá valendo a mesma coisa? A ideia é tentar captar se tem valgo dinâmico, se tem estabilidade de tornozelo, se o quadril inclina, se o tronco inclina, certo? As compensações que o corpo apresenta. Não estou te dizendo que a gente tem que mexer em todas as compensações, mas a gente pode começar a observar isso, certo? A gente vai praticar isso no dia a dia depois. Vamos fazer pegar alguém E o só Eduardo, apresentando para vocês os testes. Oi. é interessante, tipo, se der para adequar algum teste desse, a posição do atleta. Por exemplo, lá em basquete, a gente tem que agachar de uma certa maneira para poder defender. Aí, tipo, se der para realizar algum teste desse, adequando a posição do esporte, é interessante ou é melhor fazer exatamente como é? Pode. Você pode tentar fazer o seguinte também, mano. Você faz todos esses daqui, depois faz algum movimento do basquete, por exemplo. Você testa esses todos da maneira tradicional e depois improvisa para aquele esporte. Faz um gesto que seria importante naquele esporte e avalia as duas coisas. A gente vai praticar isso bastante depois. Beleza. É que Certo? também já avalia o gesto esportivo, né, professor? Sim, com certeza. Aí, só para a gente não se prolongar muito, para vocês também ter o resto do final de semana aí para descansar. Salto vertical também pode ser utilizado para ver alcance, o quanto salta, para ver a aterrissagem, para ver a caída. Se é tudo tranquilo, se tem valgo de joelho. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Se essa caída gerar muito impacto, se não gera, tudo que pode acontecer. Acho que eu tinha outro vídeo, não sei se é nessa aula, que eu ia te mostrar o valgo dinâmico. Mas quando eu falei para vocês de joelho, acho que eu mostrei esse teste. Mostrei. Lembra da aula de bases científicas da dor patelofemoral? Eu mostrei um salto, Tu mostrou o vídeo de um Dutra. salto que mostrava o valgo dinâmico. Pronto, também posso ver aí. Um teste, por exemplo, que também é utilizado é o HUP teste. HUP. Por exemplo, esse teste é muito utilizado para retorno ao esporte de atletas que romperam o LCA, por exemplo,
se utiliza esse teste. Porque esse teste HUP consiste em, vai ter uma marcação de centímetros aqui, e o atleta vai realizar salto. Aí pode ser de várias formas. Pode ser o HUP teste em um salto único, o atleta dá um salto e é medido a distância. Então, é utilizado 3 saltos ou saltos em zigue-zague. Vou dar um exemplo no vídeo. Tem um vídeo aqui que mostra. Cadê? Aqui. Ele é padrão ouro para volta de pós-cirurgia de LCA, né, professor? Exatamente. Veja só, olha como é o salto. Ó. Esse é o que é em zigue-zague. Então, ó, tem um salto único, em distância único. Tem o salto triplo com movimento cruzado. Se todo mundo ouviu, então tem o salto único, salto triplo com o zigue-zague. Tem percorrer 6 metros também. E aí veio o tempo, corrida contra o tempo, saltando numa perna só. Então, se o atleta passa por todos eles, não sente nada, ele está apto para voltar, né? Assim, é um indicativo que sim. Também tem o teste vertical HUP test, que seria um salto. Deixa eu ver se eu mostro aqui. E é esse. Só adiantar. HUP test. É que seria você pegar o atleta, ele saltar e tocar na parede e você marcar o alcance máximo que ele tem. Também pode ser avaliado isso. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui um vídeo. Peraí. Que é isso? Isso. Exatamente. Ó. O atleta vai saltar e você vai marcar o alcance que ele toca, aonde ele toca mais alto possível, certo? É o salto vertical aqui, ó, isso aqui. Esse aqui, ó, vertical HUP test tocando na parede, seria isso. Tudo bem até ou não? Tá tranquilo, professor. Depois o senhor vai disponibilizar esse slide. Aí, com certeza, e a gente vai praticar bastante esses testes, pode ficar tranquilo. Voltando presencial, a gente vai marcar algum dia lá, ou mais de um dia, para praticar isso aí, tá bom? Bora que tem um bocado de jogador de rugby a fim de fazer fisioterapia. Vai ser excelente, vai ser excelente. Existe uma avaliação que é o FMS, que é uma avaliação específica, tem curso, que eles seguem uns padrões de avaliação do FMS, aí eles avaliam essas sequências de movimentos aqui que estão aparecendo, então tem essa partezinha que o atleta vai passar a perna, aí para cada um deles tem um nome, por exemplo, ó, overhead squat é esse aqui, ó, esse agachamento com o braço elevado acima da cabeça. No CrossFit a gente faz esse movimento, overhead squat. Aí hurdle step é esse aqui. Inline lunge, esse aqui. Aí é só seguir os nomes e seguir a sequência. Certo? São os movimentos que o FMS usa. Então seria algo... Eu não tenho formação de FMS. Pronto, conversando com o amigo do futebol do Retrô, tipo, vai ter pessoas que usam, tem gente que não, mas eu acho que os testes funcionais que a gente já tem já ajuda muito, mas nada impede de usar também. Posso ver encurtamento de isquiotibiais, que é muito comum. Uma outra aula a gente vai falar de lesões musculares, eu posso citar para vocês, tem bastante artigo sobre isso. Função de glúteo máximo, e aí já posso trabalhar também fortalecimento dessa musculatura, que é bem importante para as lesões do membro inferior. Função de musculatura abdominal, músculos abdominais. Mobilidade da lombar e do quadril. Acho que aqui fecha, exatamente. Mobilidade da lombar e do quadril. Viu que são bastante testes, né, pessoal? Deu para ver ou não? Deu para me ouvir também? Pessoal? Deu sim, a gente viu. Eu vi, pelo menos. Ficou tranquilo aqui também para mim. Para a gente fechar e aí abrir finalizando para perguntas, mas nada impede a gente conversar depois no grupo. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, não sei se vocês já sabem, mas, por exemplo,
Eu estou com uma dúvida, eu quero saber sobre avaliação, sobre prevenção e quero saber cientificamente. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, botar no tradutor. Assim, ó, prevenção de lesões. Aí vem aqui, ó, Injury Prevention. Posso vir, ó, salvo esse nome em inglês, vou no PubMed. Todo mundo sabe mexer no PubMed? Sim ou não? Todo mundo Velho sabe amigo. pesquisar. Hã? Meu velho amigo PubMed. Sim, sim. Mas os outros amigos, sim ou não? Porque eu queria mostrar, então é bom que a Manuela já sabe, mas se os outros não, tem algumas formas de Sim. utilizar aquele nome lá em inglês, por exemplo, pesquisar. Eu posso vir aqui e colocar diretamente o nome mesh. Só achar, opa, cadê o mesh aqui? E já jogar prevenção de lesões e procurar. E aí já vai me dar alguma coisa. Deixa eu ver que alguém escreveu algo. Sim, então a galera já conhece, que bom. Ó, aqui não veio muita coisa, mas eu posso ir, por exemplo, se eu botar aqui, lesões musculoesqueléticas. Aí, ó, musculoesquelética injuries. Ou eu posso também fazer o seguinte. Voltar para a página inicial. Ou eu posso, em vez de botar ali diretamente o nome, vir aqui onde tem, ó, Mesh Database, clico, aí vou botar musculoesquelético injuries, procurar. Aí Foi isso só aqui que travou a provavelmente tem, tela. ó. Dá para ver agora a tela ou não? Tá travado aqui pra mim. Pra mim tá no PubMed aqui. Aí foi pro Mesh agora. Então, Tu mas bota tá End, ó. Agora apareceu só a gente. pronto. É, agora tá o Teams. Deixa eu ver Agora aí. Tá no site agora. Apareceu agora? apareceu. Pronto, botar o Pronto. Aí eu botei lesões musculoesqueléticas em inglês, aí ele me dá isso aqui, ó, Cumulative Trauma Disorders. Não é o mesmo nome, né? Ó. Mas quando eu vou ver aqui os sinônimos, aí tá lá. Provavelmente Musculoskeletal Disorders. Injuries, né? Você vai ver tal nome. E aí eu posso colocar aqui, ó, adicionar essa palavra, né, que eu queria. Deixa ele só aparecer. Isso. E já, por exemplo, vou botar aleatório. Eu posso colocar filtros, né? Se eu quero pegar terapia, se eu quero pegar mortalidade, diagnóstico, o que é que eu quero. Mas vou botar sem filtro nenhum e boto procurar. Por exemplo, sobre o tema lesões musculoesqueléticas, existem 13.650 artigos na PubMed. Aí, se, caramba, vou ler tudo isso, não vou, né? Aí o que é que você pode começar? Filtros aqui. Os últimos 5 anos, aqui, ó, publicação datas. Aí já baixou para 1920, já deu uma melhorada, né? De 13.000 para 1920. Ah, eu quero estudos que trabalharam com humanos, ou estudos com outros animais, eu boto humanos. Aí, vamos ver se mudou. Aí já caiu para 1896, não mudou muito. Ah, eu quero ver ensaios clínicos, estudos clínicos. Aí eu clico aqui. Aí já baixou, deixa eu ver se baixou, para 175, ó. Aí vê só, entre ler 13.000 e lá vai um trem, e você procurar dentro de 175, qual é o mais fácil? Ô, professor, Oi, a gente, aluno, pode fazer ensaio clínico ou só quem já é formado? por que não? Pode. Agora sim, claro, Tem que ter orientação do fazer professor. ensaio clínico exige, tem que ter orientação e exige trabalho porque é um trabalho mais longo, porque você vai fazer intervenção, tudo mais, mas que dá para fazer, dá. Aí só o que eu queria mostrar para vocês, mas você já deve conhecer a questão do... Existem artigos aqui que vão ser gratuitos, free. Então, por exemplo, aqui, ó, eficácia da acupuntura, laser acupuntura. Eu vou só clicar e já vai me dar o artigo na íntegra. Na íntegra, aqui, ó, bota o PDF, ele já vai vir. Mas tem o Sci-Hub também, né? Vou falar dele agora. Ele já vem para mim, mas não, eu não quero esse. Mas eu achei um aqui que é massa, um exemplo, sei lá. Prevenção de lesões em adultos recreacionais de voleibol. Um estudo de 2020, ó. Esse ano.
Pô, achei ele massa, mas não tem como pegar aqui, não tem problema, né? Acho que todos já conhecem, né? Vou pro Sci-Hub, vou só abrir ele aqui para pegar o DOI ou o DOI ou o PMID, geralmente tem aqui, ó, PMID ou DOI. Então eu salvo esse númerozinho, vou lá no Pode ser o título também. Sci-Hub e jogo lá, pode ser manual. O título também vai. Sim, sim, sim. E aí vem ele na íntegra para mim. Ó, artigo completo. Inclusive mostrando o trabalho que eles fazem, os exercícios, tal, tal, tal. Bem legal. Ó, já vem ele todinho. Aí, outra coisa que é legal também para vocês. Não sei se você já ouviu falar dos guidelines. Vou falar para vocês que vão tratar e intervir. Os guidelines. Cada área, geralmente, para joelho, para ombro, para coluna, cervical, lombar, já existem as diretrizes, né? E que norteia muito para vocês em relação à conduta, o que é interessante e o que não é. Não estou dizendo que você vai fazer sempre 100% baseado, você dá uma lida, né? Ou todo mundo conhecer. Todo mundo conhece os guidelines, já viu, já leu? Sim ou não? Sim, sim. Na aula passada não teve um guideline que alguém botou aí, mandou pra gente no grupo e tal. Sim, 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 sim. Mas é bom citar, porque eu queria citar, né, para vocês. E outra coisa também, por exemplo, deixa eu voltar lá para a página. Às vezes você está aqui, não, o estudo foi, sei lá, exemplo, da revista British Journal Sports, né, que é uma revista muito boa, ou foi da Jospit, que é outra muito boa de esportivo. Mas será que esse artigo é bom mesmo? A gente tem que ser crítico, né? Aí é sempre bom, dica que eu dou para vocês, não vai muito para a introdução, vai logo para métodos e para os resultados. Analise as tabelas, deixa eu passar as tabelas aqui. Analise as tabelas, veja se realmente isso, se está randomizado, perfeito, Manuel, se tem divisão, e aqui nesse estudo teve. Veja se foi cegado ou não foi, ver qual foi o resultado que teve da intervenção em relação ao controle, se realmente houve uma diferença, porque às vezes vários estudos vão dizer assim, na conclusão, não, aquele procedimento é excelente. Quando você vai para os dados, mudou muito pouco. Vê o Mas ele p-valor, está dizendo que... Exatamente. Embora que o p-valor, Manuel, ele só vai me dizer o seguinte, se essa amostra, né, se esse dado, ele é, tipo assim, ele não é algo do acaso, se ele é algo do acaso ou não. O p-valor vai me informar assim, não, esses dados são confiáveis. Então, Agora, o que é tem chance de ser interessante risco também de é olhar... tá errado ou não. Isso, mas é bem interessante também olhar os dados, não só o p-valor. Porque assim, vão ter estudos que vão fazer, tipo assim, vou dar um exemplo, Manuel. O estudo, estatisticamente, o p-valor dele é bom. Mas você vai para o resultado, ele melhorou, vamos supor, está avaliando dor, está avaliando a EVA de 0 a 10, aí o paciente melhorou no estudo, os pacientes que foram avaliados, tipo, baixou de 10 ou de 9 para 8, baixou 1 ponto, 2 pontos só. Foi uma melhora muito grande? Foi uma melhora muito grande, baixar 2 pontos na EVA. Agora, por exemplo, tu fez uma intervenção, baixou de 8,9 para 5, para 4. Consegue entender que é diferente? Então a Sim, gente tem sim, que ver entendo. assim, às vezes os dados estatísticos são ótimos, mas quando você vai para a parte clínica, que é o que interessa para a gente, não é tão bom. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Como vocês já mexeram no PubMed, maravilha. Então já tem familiaridade com isso. Oi, Manuel, pode falar. Só complementando pra galera aí, não sei se conhece, é o site da Cochrane de revisão sistemática, que é tipo padrão ouro de revisão. Cochrane de revisão sistemática. Perfeito. Perfeito. Tem a própria Pedro, que também tem estudos bons, ensaio clínico, revisão. Né? A Pedro. Pedro é muito bom. PubMed, Pedro. E tem a Cochrane também, que a Amanda falou. Para vocês estarem buscando conteúdo em termos de fisioterapia esportiva. Oriento também, quem tiver curiosidade, baixe os trabalhos da Natália Bittencourt, baixe os trabalhos do Gabriel Leão, que é de joelho. Tem uma galera que publica muito. É o Rodrigo Oliveira, que é lá de E Fortaleza. quem gosta dessa Eles parte têm uns de estudos legais também. E são científica, todos brasileiros. acompanha Léo Costa no Instagram. Sim, sim. Aí era mais isso. Aí para a gente fechar, alguma dúvida, pessoal, do assunto que a gente falou, carga de treinamento? Não, professor, para Ou mim deu ficou claro. para aproveitar?
e a parte dos testes também, testes funcionais. O que falta agora é a gente praticar, na verdade. É pegar esses testes e executar, para vocês não terem dúvida, concorda? Mas acho que o assunto ficou claro, né? Por mim, tá de boa, tá massa. Pronto. Aí, Manuel e a galera, quem pôde registrar aí com foto ou não sei se vocês tiraram, a gente divulgar. Mas acho que por mim já foi tudo que eu hoje desejaria falar para vocês. Se não tem mais nenhuma dúvida, então acho que foi massa. Não sei o que é que vocês acharam. Tirando o cai e volta, mas acho que foi bom. Por mim foi tranquilo, professor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos embora, crescer junto todo mundo. O pessoal, Paula, Maria Luísa, Estelita, Luísa, Daphne, alguma coisa ainda a perguntar? Deu para acompanhar tudo? Podem se pronunciar aí agora, por favor. Foi top, massa, então. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz de ler essas coisas. As outras meninas ok, aí, professor. alguma coisa Obrigada. a perguntar, acrescentar? Valeu, Estelita, Bárbara, Daphne. Não, tudo ok, professor. Obrigada. Maravilha. Que bom, então. Então, vamos só esperar também um momento que a gente vai poder praticar isso. Seria ótimo, né? A gente puder colocar os testes em prática nos atletas do rugby que o Stassi falou, nos atletas do futebol americano, e vai vir outros aí também, possivelmente para vocês, para a gente treinar bastante. E, sim, para a gente poder fechar. Aí eu vou pedir ajuda aí pode ser Bárbara, Emanuel, a galera da diretoria junto com os meninos. Por favor, Manuel, deve estar aí presente, que eu acho que Bárbara não está, não estou vendo também. Criem grupos aí fica à vontade a quantidade, para a gente dividir assim. Um exemplo, sei lá, Manuel e mais alguém gosta de basquete, para a gente começar a produzir também algum trabalho. Eu gostaria que vocês começassem a fazer alguma coisa, seja revisão, não sei, mas que vocês pudessem produzir já alguma coisa científica para a gente tentar, depois que voltar tudo isso, algum congresso, alguma coisa. Nessa época de Não consigo quarentena, dá pra ouvir. gente fazer revisão, pelo menos. Começando a fazer revisão. Por favor, aí eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês fazerem o seguinte: joguem no grupo lá depois, assim, possíveis áreas que vocês tenham interesse, de maneira geral, de esportes, basquete, vôlei, futebol, crossfit, não sei. Para a gente dividir o grupo em. Porque, assim, não dá para, tipo, os 15, 14, sei lá, que a gente tem, todo mundo fazer a mesma pesquisa, mas dá para a gente dividir em pequenos grupos, eu acho que 3 fica grupos legal. sim, tá Não sei o que, é massa. que vocês acham. Pode ser. Vamos jogar, por favor. Não precisa ser agora, mas essas ideias lá no grupo para a gente dividir e começar a produzir nesse sentido, eu acho que para vocês é bom. Porque lembra que uma das coisas da liga também é produção científica. Vamos pensar nisso. Então, Eduardo, só para finalizar aqui sobre isso, eu tava pensando, eu não sei se Sim, todo mundo aqui sim. tem convivência com escrever artigo e tal. Aí eu acho que seria bom tu fazer uma aula sobre isso, É, diferença de divisão sistemática, integrativa, diferença de tipo de tudo estudo, bem, sabe? tudo E bem. tal. A gente pode fazer, inclusive, na nossa próxima reunião. E aí eu incremento com a parte de lesões musculares e falo disso, pode ser. Mas, por favor, divida essas coisas para mim, tipo a equipe que vai ficar com qual coisa e a gente poder já planejar. Porque quando eu der a aula, a gente já foca mais para vocês. Pode ser assim? Beleza, eu vou juntar Beleza, com professor. dois diretores de pesquisa, que é Sheila e Posso a... contar com vocês para isso? Perfeito, a gente vê lá. Pronto. Por favor, faz isso para mim, vocês. E a gente combina. Então, próxima vez que a gente se encontrar, provavelmente vou falar para vocês de lesões musculares. Tem uns artigos para mostrar. E aí a gente faz essa parte, Manuel, de como escrever e tal, tal. Tira essas dúvidas de você, certo? Beleza, perfeito. Combinado? Então, acho que não deve ter mais coisa, né, para a gente acrescentar. Vai ficar tudo salvo aqui. Eu vou mandar para vocês o link. Então, tenham uma ótima noite aí. Fiquem Boa noite na aí. paz. Tchau. E bom final de semana, né? Aproveite a família, descansa aí. E, por favor, mobilize essa parte científica. Vamos começar. Certo? Então, pessoal, tenham uma ótima noite e a gente se encontra na próxima. Vou fechar aqui a gravação.